Você achou o Dharma, você viu o valor no Dharma, você talvez tenha se tornado um praticante do Dharma, mas você não sabe como você vai renascer. Os textos do Dharma deixam bem claro que é muito fácil renascer em condições em que não há o Dharma e em que você é um animal, por exemplo, né? Como é que é isso? Vamos ver lá dentro. Quem quiser receber os cartões, é só enviar seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com. Quem quiser fazer uma contribuição é também por essa mesma chave Pix, conexõesauspiciosas@gmail.com. De outra forma, você pode divulgar meu trabalho, se você vê algum valor nele, né? Pode passar em outras redes sociais, mandar pelo WhatsApp para alguém. Por favor, se assine, né? Significa apertar o botão lá no YouTube. Não custa nada, é só a pessoa registra lá aquela. Porque daí o YouTube, nessa coisa de algoritmo dele, talvez divulgue mais e assim por diante. E como ele também tem essa dificuldade, às vezes, de divulgar para as pessoas que até estão realmente interessadas, então, se você quiser, você pode assinar meu boletim informativo ou entrar no meu grupo do WhatsApp. Tem todas essas opções, vocês podem olhar na área de descrição do vídeo, ou se você está ouvindo por podcast, por favor, se dirija a essa região no seu podcast onde há essas informações extras, né? Então, eu gostaria de divulgar novamente, vai ter um evento com um grande professor do budismo tibetano, Dzongsa Chense Rinpoche. Ele vem a Três Coroas aqui no Rio Grande do Sul e ao Rio de Janeiro em novembro. É legal se preparar, tem os links todos já na descrição. Então eu faço essa introdução já de modo bastante rápido, já para entrar no assunto de hoje, que é como renascer budista, né? Então é engraçado isso, né? Porque acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui para quem não está ciente de como é essa coisa de renascimento, que é uma palavra que a gente tem preferido ao invés de reencarnação, particularmente no Brasil, porque a gente tem uma tradição forte de pessoas que acreditam em reencarnação aqui, e a gente quer talvez se diferenciar, né? E talvez o termo mais preciso no budismo seja realmente renascimento. Reencarnação tem um certo composto materialista e carne aí no meio. No budismo tem vários renascimentos que não tem carne nenhuma, né? então, então não sei, né? Então tem uma diferença. E uma das diferenças essenciais, até é interessante pesquisar por quê, né, no kardecismo e nas derivadas do kardecismo que é popular aqui no Brasil, e principalmente e quase só aqui no Brasil, tem essa versão de renascimento ou reencarnação em que você meio que não retrocede, o que você conquista, você conquistou, você não perde, né? Então é parecido com a visão de progresso que eles tinham, né? A minha teoria a esse respeito é, é certas doutrinas do darwinismo social, embora Kardec acho que seja um pouco anterior a Darwin, mas já tinha essa mentalidade porque a Revolução Industrial tinha essa ideia de um progresso contínuo, que as coisas iam melhorando, e também uma visão bastante racista e colonialista de outras, que também está na teosofia, né, que era a maior concorrente do Kardec. Então a gente tem essa. Às vezes os espíritas eles me procuram e falam, mas é bem parecido com o budismo e tudo bem e tal, que legal, né? E eu penso assim, lá na época do Kardec, quando a religião de vocês foi desenvolvida, o Kardec não gostava de coisas asiáticas, né? O concorrente dele, o pessoal que não se bicava com ele, com quem nós também temos problemas, porque eles, por mais alguns méritos que eles tenham tido em ter interesse nas religiões, nas tradições asiáticas, eles distorceram um bocado as tradições asiáticas, era a Sociedade Teosófica da Madame Blavatsky. Então, entre kardecistas e teosofistas, né, tem uma grande diferença, mas os dois têm uma similaridade nessa questão aí das várias raças, vários níveis e noções de progresso. Acho que os dois seriam bem confortáveis com eugenia, com aqueles desenvolvimentos totalitários que aconteceram no século XX, não sei, o espiritismo, mas enfim, Kardec era bastante racista, né? Então, o que isso tem a ver? Para ser racista, imagina especista, então, né? Então você melhora, melhora, melhora continuamente, você nunca perde o que você conquista, o que você conquistou no caminho espiritual é definitivo, que é o que a gente exatamente, o Trungpa Rinpoche chamava materialismo espiritual, né? Então é uma coisa que a gente critica bastante no budismo.
E essa visão no budismo, qualquer prática, qualquer ensinamento que a gente vai ter, a gente vai ouvir que é bastante fácil renascer em reinos inferiores, particularmente no reino animal. Então a gente já está andando na rua aqui, não vou dizer 50, não vou dizer 70, não vou dizer 80% das pessoas que a gente vê, elas vão ter o nascimento subsequente como animal ou inferior, ou se não for logo subsequente, vai ter vários renascimentos animais ainda, né, no futuro delas. Então isso é uma realidade e que não é para pensar assim, não é tão ruim nascer um gato, né? Ou cachorro, ou cavalo, talvez. O cavalo já é, né, já começa a ficar mais difícil. Ou um animal de abate, que tem um monte de animais de abate. Esses animais, eles estão em condições, às vezes, né, horríveis, ou às vezes boas, mas tem uma infinitude de animais em várias condições difíceis, né, no qual, principalmente a dificuldade maior é que eles não têm, não é nem de budismo, chance de budismo, eles não têm chance de nenhum caminho espiritual, eles não têm chance de aprender a praticar a virtude de forma sistemática. Não é que eles não consigam se engajar em virtude e não é que eles não possam ser treinados a, né, esses animais que têm mais relação com seres humanos podem ser treinados numa direção virtuosa, assim, o que é excelente para eles, né? Mas não, de forma geral é um renascimento bastante, é um infortúnio bem grande. E no budismo a gente não tem garantia nenhuma, né? Não é nem você que está ouvindo, sou eu, e não é nem eu, é os lamas, né? Então, os lamas eles estão praticando aí, eles também têm as suas. Tem várias histórias no budismo tibetano de lamas que resvalam na hora de morrer, porque a hora de morrer nem sempre é muito garantida, né? Então, se o lama não tem uma realização muito estável, se ele não tem muitas qualidades, muito mérito durante a vida, ele também pode renascer animal, né? É uma coisa que muito difícil de garantir que a pessoa não vai renascer assim. Então essas reflexões a gente faz geralmente quando a gente está fazendo treinamento no budismo, particularmente com relação a como é difícil renascer humano, e dentro do renascimento humano, como é difícil ter um nascimento humano precioso, um nascimento humano dotado do Dharma. E essa é uma reflexão que a gente, não sei se é recomendável para qualquer um fazer, mas para quem está interessado no Dharma, essa é uma das reflexões principais, né? É pensar assim, puxa, eu tenho certas inclinações, certo apreço pelo Buda, certo apreço pelo ensinamento dele, certo apreço pela comunidade, né? Então a gente olha para os outros, quem já está há um tempo na Sangha, né? A gente vê as pessoas que saíram, pararam de praticar, ou as que não têm um compromisso tão grande quanto o nosso, o qual a gente também não tem tudo que a gente gostaria. Se a gente está contente com o que a gente está fazendo pelo Dharma, tem um problema aí, né? Então, mesmo os grandes, mesmo Milarepa, ele estava se preocupando com se ele estava fazendo tudo o que ele precisava fazer com relação ao Dharma. Será que nós vamos descansar numa perspectiva que, não, eu já fiz o que eu podia fazer pelo Dharma, pela minha prática, já garanti o que eu podia garantir e deu, né? Aí foi até curioso, porque eu tava, eu encontrei esse praticante que é uma pessoa que eu conheço há uns 20 anos, e ele às vezes me interpela quando eu caminho aqui pela Cidade Baixa, eu estava saindo da minha dentista, e ele me pediu para fazer esse vídeo sobre como renascer budista. Aí depois, num outro dia, eu saí num date, e daí a moça também interessada no Dharma, e eu contei para ela dessa situação, e ela falou assim, não, mas por que ele está querendo renascer, né? Não é o objetivo do Dharma atingir, né, o não renascimento, né? E de fato, né, o Buda é aquele que ele não... Porque quando a gente fala emanação do Buda, a gente está dizendo que é livre dos kleshas, né? É livre das emoções aflitivas, das aflições mentais. Então, ele faz por compaixão, ele renasce por compaixão. Nós, a gente renasce porque a gente quer uma pizza, a gente acha bonito o casal transando e vai atrás. A gente tem vários impulsos e a gente cai em qualquer lugar, assim, de qualquer jeito. Porque, claro, quando a gente tá no bardo, né, a gente morreu e tá na confusão do bardo, aí a gente vê os grilos copulando ali, e em vez de ver grilos, como a gente estava falando nos vídeos recentes de epistemologia lá na Falar da Certeza, a gente tem uma mente um pouco, ao mesmo tempo ela é bem confusa, mas ao mesmo tempo ela tá bem livre. Então ela olha para aqueles animais copulando, aqueles insetos copulando, e vê deidades. E daí a gente pensa, nossa, que maravilha, é aqui mesmo que eu vou ir, com esse pessoal legal aqui e tal, quando vê renasce grilo. Então é um pouco assim.
Funciona. Se a pessoa não tem uma estabilidade na meditação, se ela não tem um entendimento, né? Então ela vai meio que cai na primeira coisa que ela vê, ela acha interessante, ela vai e cai, né? Então, ela tá certa, essa moça, ela falou, o melhor é não renascer, né? O melhor é atingir um ponto de prática em que você não vai ser levado pelos clashes, você vai ser levado pela compaixão e você vai emanar, né? Você vai surgir no mundo perante os seres que têm mérito, porque você é um Buda, você é um Bodhisattva, você tem essas qualidades, deve acontecer isso com você, né? Não vai ser por impulsos kármicos seus. Ok. Mas daí foi engraçado porque logo depois a gente estava conversando sobre a prática do Nondro e ela por acaso tomou as iniciações necessárias para fazer a prática do Nondro, mas eu também não sou instrutor, né, preceptor. E eu estava com um livro, que eu dei uns livros para ela, eu estava com o livro do Nondro. Eu disse, não vou te dar o livro do Nondro ainda porque eu não sei se tu vai fazer o Nondro, né? Embora tu tenha tomado a iniciação, tem que falar com o teu instrutor, se é a hora, se, né? Deu outros livros mais introdutórios, assim, o livro do Nondro eu reservei, que eu pensei, né, não sei. E daí depois eu comentei para ela que na prática do Nondro, né, a gente faz várias práticas, a gente acumula um número grande, principalmente de prostrações, que geralmente é, né, 100 mil prostrações, né. E isso não garante que a gente vai renascer budista, muito menos que a gente vai estar além do renascimento, né. Isso garante que talvez a gente tenha uma certa receptividade. Nem isso garante muitas vezes a certos ensinamentos. A gente vai ter uma facilidade, às vezes tem que fazer mais de uma vez, a gente tem que fazer um bocado de prática para a gente ter, né, essa. Mas daí foi engraçado, porque ela falou, ai, mas eu vou fazer bem devagar, então nem sei se vou completar. Não sei. Mas é a mesma pessoa que ela estava logo antes reclamando da visão do praticante lá, que ele está querendo renascer budista. Que é uma coisa que tem uma certa humildade, né? Então a pessoa ela tá percebendo que não vai ser para essa vida, então pelo menos ela quer seguir perto dos ensinamentos, né? Daí a, essa moça, quando ela ouviu falar como era puxada a prática do Nondro, ela pensou assim, talvez. Por isso que não é bom falar com uma pessoa que não é instrutor, né? O instrutor já sabe direcionar, já sabe dizer se ela deve, não deve fazer, sabe o que falar, o que não falar, né? Mas eu não, eu sou uma pessoa sem critério, daí eu vou falando, né? E daí ela, não, eu pensei, né? Não falei nada, eu pensei, mas aí se a pessoa não vai fazer o Nondro, não garante nem nada, né? Não garante renascimento, não garante nada. Quer dizer, a pessoa, claro, pode se engajar em outra prática que não seja o Nondro, né? Por exemplo, se a pessoa fizer prática de Tara, ela vai atingir a iluminação através da prática de Tara. Mas o Nondro é o mínimo, assim, né? Se tu realmente está engajado no budismo tibetano, seja qual for a forma de budismo tibetano, tu vai fazer no mínimo essas acumulações, né? Assim, para dizer assim que tu tem um mínimo de interesse no Dharma, assim, sabe? Não é muita coisa. Claro que quando tu tá fazendo é muita coisa, mas quando tu termina, tu pensa, tem que fazer de novo mesmo, porque não. Então, fazendo o Nondo, mantendo a prática do Nondo, eu já ouvi lamas falando que se tu estiver fazendo todos os dias e tu por acaso morrer, tu tem uma boa chance de, na outra vida, reencontrar o Dharma e reencontrar a prática do Nondo, né? O que me faz perguntar, assim, será que esse rapaz, que não é um rapaz que tem 60 anos de idade, que me interpelou na Cidade Baixa, está 20 anos interessado no Dharma e tem um certo contato, né? Conheceu certos professores e tudo, mas eu não sei o quanto de prática ele fez, né? Será que ele fez? Será que ele sabe disso? Ele estava meio que. Ele disse: no seu um vídeo seu sobre o altar você falou que daí, né, se você fizer certas coisas, você renasce, você tem mais chance de renascer perto do Dharma. E é verdade. Mas é todas as práticas, né? Todas as práticas do Dharma que você fizer, o que vai acontecer? Vai ficar uma memória automática daquilo, e depois na outra vida, quando você vê um, os símbolos do Dharma, as representações do Dharma, as representações das três joias, você vai dizer, sabe, isso aqui parece interessante. Você vai ver várias pessoas ao seu redor dizendo, não vejo nada especial nisso, entre isso aqui e kardecismo e, sei lá, Nietzsche e não sei o que. É tudo, mais ou menos, eu vou estudar tudo que eu acho legal. Se você criou certos hábitos, a tendência sua é que você, se você vê valor no Dharma, é que você continue praticando e achando interessantes aqueles ensinamentos. E eu não vou dizer nem na próxima vida, né? Eu vou dizer assim, nessa vida não tem garantia nenhuma que você não vai perder o interesse pelo Dharma amanhã, depois de amanhã, ou que a sua prática do Dharma fique muito sem inspiração. Eu vou fazer um vídeo
Vai ter um vídeo do Farol da Certeza, depois vai ter um vídeo sobre praticantes. Ainda não decidi qual é a palavra que eu vou usar, cansados, ou praticantes, em inglês é jaded, né? Enfastiados assim com o Dharma, que eles já estão tanto tempo no Dharma, aí não obtiveram tantos resultados quanto esperavam, e daí eles estão meio assim, né? O Rinpoche algumas vezes fala esse termo, jaded practitioners. E o Woolston Fletcher, que é um dos tradutores excelentes que tem da Padmakara, né, do Dharma, que ele era um monge beneditino que se tornou budista e que tem uma habilidade poética com a língua inglesa muito grande, assim. Ele comentou que ele viu pessoas fazendo 2 retiros na vida, 2 retiros de 3 anos. Tem um retiro tradicional no budismo tibetano que é 3 anos. A pessoa faz um retiro de 3 anos, passa 3 anos fazendo prática o dia inteiro. A pessoa só pensa em prática. A pessoa mal tem tempo para tomar banho e lavar roupa. A pessoa só faz prática o dia inteiro, 3 anos. Daí a pessoa saiu, continuou no budismo, não sei o quê, fez outro retiro de 3 anos. Eles não é uma ou duas ou 3 pessoas que ele conhece assim. Fizeram 2 retiros de 3 anos, que é um grau de engajamento muito maior que o meu, né? E ele viu essas pessoas morrendo como pessoas comuns, sem fé no Dharma, sem interesse no Dharma. Ele comenta essa experiência. E eu vi várias pessoas que tinham um grande interesse no Dharma e perderam interesse no Dharma, né? Por vários motivos, assim. Ou mantêm o Dharma como. Muitas pessoas não mantêm o Dharma com a prioridade que deveriam manter, como primeira coisa, né? Mas tem umas pessoas que Dharma tá em 10º, 20º lugar dentro do Dharma tá atrás de videogame, tá atrás da série. Bom, não posso falar nada, né? Dharma tá atrás de um monte de coisa assim na vida da pessoa. Daí lá, talvez de vez em quando, uma vez que outra, realmente tem esse negócio do budismo que é legal, que eu tenho uma conexão e tal. Então essas pessoas, elas têm bem menos chance de reencontrar o Dharma nessa vida e de reencontrar o Dharma em vidas futuras, né? Com certeza. Se a pessoa quer apenas renascer bem, daí pratica a virtude. Praticar a virtude vai proporcionar renascimentos com boas condições. Se a pessoa quer o Dharma, além de praticar a virtude, ela tem que várias vezes fazer a aspiração, né? Se ela quer se ela quer seguir praticando o Vajrayana, ela tem que fazer essa aspiração pelo Vajrayana, lembrar do Guru, lembrar das deidades, fazer prática de deidades, né? Se a pessoa ficar proeficiente, se ela realizar uma prática de deidade, ela não só pode renascer com o Dharma, mas pode direcionar o renascimento dela de uma maneira positiva, né? Quase como uma emanação, próximo dessa realização de um Buda. Né? E claro, tem o botão, né? Quando nada tá dando certo, tu vai morrer, tem o botão de emergência, né? Que tu vai dar, tu vai fazer fazer o POA, assim, e tu vai te mandar pra terra pura, assim, né? Se tu tem esse método, também ajuda bastante. Então daí garante, assim, que tu vai praticar. Na terra pura também tu não vai lá ficar iluminado, né? Tu vai lá praticar. Tu vai provar algumas terras puras, tu vai ser mandado embora, vai para outros lugares praticar, depois volta pra terra pura. Então, continua teu caminho, assim, na terra pura, né? Então, tem várias coisas, mas qualquer coisa que a pessoa fizer, isso que eu acho estranha a pergunta do cara, né? Daí ele me perguntou, assim, foi engraçado. Daí ele falou assim, mas como é que é? Começa com água de lavar ou água de beber em primeiro lugar? Né? Porque tem as tigelas de água que a gente coloca, daí, se a pessoa tiver disponibilidade de fazer as 8 oferendas, né? Então, água de beber, água de lavar, flor, incenso, luz. E eu mostrei pra ele, não, eu lembro porque eu sempre lembro do mudra, né? Então, água de beber, água de lavar, flor, incenso, luz, comida. E ele já não tinha, acho que não tinha estudado ainda, né? Não tinha feito workshop de mudras e feito os mudras e tudo, né? Mas como mnemônico é mais uma coisa, né? Então, se tu faz os mudras, tu já gera um outro hábito, assim. Para mim, particularmente, essa coisa dos mudras foi incrível, né? Porque quando eu tive 2 méritos muito grandes quando eu encontrei o Shagdu Rinpoche pela primeira vez. Um deles foi que eu já tinha lido sobre o Vajrayana, de um ponto de vista técnico ou acadêmico, assim. Eu sabia que o Vajrayana existia, me interessei pelo Vajrayana, achei o Vajrayana que era algo que se tivesse disponível, eu pensei, isso é uma coisa do passado, isso não existe mais, não sei o quê. Né? Então, né, tinha lido texto sobre isso, já tinha um certo interesse sobre budismo de forma geral, mas particularmente no caminho do budismo tântrico, né, do Vajrayana.
E quando eu vi o Rinpoche estava no meio da prática de Tara, né, fazendo no parque, e ele estava fazendo as oferendas extensas que tem esses mudras, né? E eu vi o movimento dele fazendo esses mudras, eu disse, não, isso aqui... Outra pessoa olha e diz, ah, que bonito, sei lá, que bobagem, não sei, né? Mas eu olhei e disse, não, isso é muito profundo. Tem um negócio, alguma coisa aqui nesse negócio que isso aqui não é normal, assim. Então, por que surge isso, né? Por que a pessoa se interessa, né? Eu não sou a pessoa mais conectada com o Dharma, ou a pessoa que mais coloca energia no Dharma que eu conheço. Longe disso. Eu sou bastante preguiçoso, bastante falível, assim. Mas não tem dúvida que em algumas vidas eu pratiquei o Dharma e fiz aspirações, porque senão eu não veria valor, não veria valor continuado nessas coisas, né? Mesmo às vezes sem ter, de um ponto de vista mundano, de, né, às vezes eu falo com várias pessoas, assim, tem um materialismo, não é nem materialismo espiritual, é um materialismo material que eles têm. Eu me lembro do meu avô, que era maçom, e ele se desligou mais ou menos assim, ele disse que, eu ajudava todo mundo, mas na hora que eu precisei de ajuda eu pedi para eles e não funcionou. Aí não sei, né, o quanto maçonaria realmente é uma tradição religiosa, não acho que não, talvez, né, mas ele tinha essa negociação, assim, né, não leu o livro de Jó na Bíblia, assim, que se ferra, o cara perde tudo e continua acreditando em Deus e tal, né. Então, então outras pessoas também eu vi, não, mas para mim a religião não funcionou, porque a minha vida não foi para frente, né. É várias religiões de resultado, né. Outra pessoa me perguntou assim, mas no budismo também você tem que ir lá para frente e dizer, não, mas com o budismo eu consegui um carro, não sei o quê, não sei o quê. Olha, o budismo realmente não é assim, né. Se fosse por resultados mundanos, se a pessoa fosse se fiar nisso, acho que nenhum praticante que eu conheço, né, a gente não se dá bem em particular. Não acho que se dê particularmente mal, mas eu não vi ninguém prosperar por causa do Dharma, assim. Não é para isso que a gente pratica, né. Então, e algumas vezes eu vi pessoas enfrentando dificuldades que tu pensa assim: "Pô, essa pessoa realmente tem fé", porque, né, a pessoa começa a pensar em karma, começa a pensar e daí ela pensa assim: "Não, mas agora eu tô aqui, tô praticando uma coisa que é tão boa e não sei o que, nada de mal vai acontecer comigo, né". Mas não tem garantia nenhuma que algo que, né, amanhã não vai acontecer desgraças. Então, porque o karma que a gente gerou em vidas incontáveis a gente não conhece, né. Então essa é uma forma, assim, material de ver a espiritualidade, mas não é o caso desse rapaz, não é o caso da praticante que estava também lá, conversando comigo, mas, se a pessoa quer ver valor no Dharma nessa vida, ela treina a ver o valor no Dharma nessa vida e fazer aspirações nessa vida e aprender esses hábitos, aprender os mudras, aprender o altar. A outra pessoa me falou assim: sei lá quantos anos no Dharma, e eu não tenho dificuldade com o altar, não fiz o altar ainda, né". Claro, daí a pessoa também tem influência de professores falsos, né. Então essa pessoa já andou perto de professores falsos, assim, destroem a prática da pessoa, né. Então tem vários professores falsos no YouTube aqui mesmo, várias pessoas me perguntam assim: "Mas essa pessoa tu não ouve nada que essa pessoa fala, nada". Mas aí, né, vai da pessoa aceitar o que eu digo também, né, porque quem sou eu para dizer, né, mas, ah, se, né, vai num professor garantido, assim, e faz as coisas que tem que fazer no Dharma, assim, que tem que fazer para sustentar esse... Vai acontecer de tu fazer mecanicamente, certo, tu vai fazer uma época, assim, sem inspiração nenhuma, mas depois quando tu volta a ter inspiração, tudo aquilo que tu acumulou de hábito em termos do Dharma, aquilo ali vai brilhar de novo, sabe, mesmo quando eu não estava nem um pouco na cabeça do Dharma, eu segui fazendo altar, segui fazendo prática, né, faz diferença isso. Então, se tu mantém uma prática contínua, se tu mantém teus compromissos, mesmo que tu não atinja a realização, tem uma boa chance de tu ter boas conexões na hora da morte, conseguir, né, alguém fazer prática, alguém que realmente tem a realização fazer prática pra ti, te manda pra uma terra pura, né. Não esses que tu vê pela internet aí, os de verdade, né, os professores de verdade. Ou talvez você realize alguma coisa que na hora da morte, na hora do bardo, pisque alguma coisa, você, né, consiga também, pelo menos ali, né, muito Vajrayana é muito comum a pessoa obter realização. Vajrayana serve para atingir realização durante a vida também, mas na hora da morte também é um momento bem importante, que muitos praticantes se diz que encontram realização na hora da morte. E daí,
né, se você vai ter um renascimento em boas condições, porque você foi virtuoso, ou em boas condições com o Dharma, porque você foi virtuoso, fez aspirações, fez prática, e assim por diante, gerou boas interdependências, boas conexões, evitou as más interdependências, evitou os professores falsos, né, evitou os outros hábitos, né, a pessoa está aqui, pratica isso, daí pratica outra coisa lá, de outra religião, não tem, às vezes, nada de errado com que a pessoa, mas aí quando a pessoa renasce, a pessoa não sabe o que ela faz de novo, né? Ela fica de novo na dúvida, assim, será que isso é importante? Será que aquilo é importante? Ah, fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Aí não faz nada, na verdade, né? A pessoa não realiza nada. Se a pessoa vai fazendo qualquer coisa que apareça, não faz nada. Então, e terra pura também, se a pessoa tiver possibilidade, essa conexão com o Buda Amitabha ou com o Buda Kshobhya, bem mais difícil para a terra pura do Buda Kshobhya, outra prática de deidade, ou uma pessoa que faça prática para a pessoa, né? E daí a pessoa vai praticar ainda com facilidade, né? Com facilidades, assim. O reino, o reino humano tem vantagens e a prática na Terra Pura tem vantagens também. E se a pessoa não vai se realizar em poucas vidas, se vai demorar, né, mais de 10 vidas para a pessoa se realizar, o que é muito comum, particularmente no Mahayana, demorar 500 vidas para a pessoa se iluminar, a pessoa vai ter vários renascimentos em Terra Pura, vários renascimentos. É muito importante isso, é muito importante lembrar que é muito fácil perder o Dharma nessa vida, é muito fácil não renascer humano, é muito fácil, mesmo para um praticante, não reencontrar o Dharma na vida subsequente. Mesmo para um lama, às vezes, mesmo para um ser que tem certa realização, pode acontecer alguma coisa, pode ter uma circunstância desafortunada, que pode acontecer ainda dele ter, né? Eruditos, então, nem se fala, né? É comum dizer assim que eruditos budistas não têm, chega a hora da morte, assim, eles não têm muita prática para já dar o desespero na hora da morte, que eles não realizaram nada, só ficaram pensando no Dharma. E, claro, tem um hábito de gerar pensamento no Dharma, mas como a gente está vendo aqui, não é que não tem garantia, né? A gente não tem esse materialismo espiritual de que, agora atingiu tal patamar, aí é irreversível, né? Uma pergunta que várias vezes me fazem, porque em vários textos, em várias profecias, né? Se você fizer isso, isso e aquilo, então é garantido que isso e aquilo, não sei o quê. E é o que se diz assim, de modo geral, tem uma boa chance, é bem garantido, assim. Agora, garantido, garantido mesmo, só depois que a pessoa vira Buda. Porque enquanto a pessoa não vira Buda, todas as realizações espirituais e todas as conquistas intelectuais e todas as conquistas virtuosas, tudo que ela pode produzir, que tenha sido produzido por causas, é impermanente, né? E daí nada disso é uma garantia. A pessoa vai trabalhando com uma probabilidade maior, né? Ela faz o maior esforço possível para ter a melhor condição possível, mas mesmo essa condição, de forma geral, a gente não sabe. Mas isso não é garantido. Não, né? A pessoa, normalmente a gente trabalha e ganha dinheiro e tal aí porque para manter, né? A gente não tá pensando assim, se eu não virar bilionário, aí eu não vou sair da cama, né? Não, a pessoa mesmo por pequenas conquistas, né? Ela põe esforço. Então, que dizer a conquista de manter uma estabilidade dentro do Dharma? Isso é uma coisa que requer, enquanto a pessoa não tem realizações, requer esforço constante, né? Aí, claro, a paramita do esforço chama, às vezes, esforço jubiloso, né? Tem uma alegria nisso. Então é importante também a pessoa não. Se a pessoa treinar no Dharma, fizer prática de má vontade, aí ela treina uma certa. Vários professores falam isso, né? Tu não chega pra sentar na almofada e diz, louco pra acabar aquilo, assim, né? Acontece até com ensinamentos muito elevados, assim, a gente passou vários esforços para conseguir aqueles ensinamentos, assim. Os ensinamentos estão sendo concedidos, mas bate aquele, né, aquela desconforto corporal de ficar aquelas horas sentado ali e a vontade de ir pro refeitório comer, conversar, né, espairecer um pouco, assim. Então, esse é o tipo de coisa que vai fazer diferença, né? Se quando vier essa vontade, você lembra, nossa, isso aqui é um impulso, um obscurecimento, né, um impulso negativo que vai me levar a ter dificuldade com o Dharma depois, assim. Eu sei que ele está presente, que eu estou vendo ele, mas eu sei que, né, ele vai me trazer obstáculos depois. Aí não é que a pessoa vai ficar enlouquecida brigando com aquele impulso, mas você toma nota e diz, viu?
Nada é garantido, eu tenho que seguir fazendo esforço, eu tenho que continuar botando, tenho que continuar os 4 pensamentos que o pensamento da Nascimento Humano Precioso ele volta a mente da pessoa ao Dharma, né? A mente do Dharma tá indo para tudo que é lugar, a mente da pessoa, né? Tá indo para tudo que é lugar, e daí tu começa a pensar sobre essas coisas e a tua mente diz assim, não, eu quero o Dharma, volta a mente da pessoa foca o Dharma daí. Então, esse é o truque. O rapaz que me perguntou assim, como é que faz para renascer budista? Bom, você faz o Nondro, você foca, faz qualquer prática, né? Aprende todas a prática que puder aprender nessa vida. Usa o tempo dessa vida para focar o Dharma. Aí o Dharma vai se tornar natural para tua mente o mais possível e não tem garantia, mas tem uma boa probabilidade das coisas continuarem indo a teu favor de tu praticar o Dharma depois, né? E nenhum de nós pode dizer assim, eu fiz tudo que eu podia fazer. Nenhum praticante que eu conheço, nenhum lama, nenhum professor vai dizer assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Fiz mais do que me pediram, fiz mais pelo Dharma, fiz mais pela minha prática do que era necessário. Nunca existiu isso. Nunca houve um professor que disse isso. Então, nunca é o bastante, né? A pessoa vai sempre estar neurótica, né? Tem umas pessoas que dizem, mas parece que no budismo eu fiquei incomodado. O Dzongchen Sertian Rinpoche, ele diz, realmente, aí tá funcionando a prática. Se tu tá meio nervoso porque tu não fez o suficiente, aí tu tá virando praticante. Então era isso. Eu acho que é engraçado, né? Foi curioso, assim, como se eu tivesse um truque, assim, não, se você fizer isso, né, vai... Até talvez um professor que tem uma grande... chega para um lama, assim, que tem uma grande capacidade na meditação dele, talvez ele saiba um obstáculo específico e uma prática específica para a pessoa fazer, para a pessoa abandonar certas coisas, né? Mas, evidentemente, eu não tenho essa capacidade. Então, o que a gente faz? A gente faz tudo o que o nosso professor diz para a gente fazer, né? Ou pelo menos o máximo que a gente conseguir, porque tudo vai ser complicado. Vai ser difícil. Então, espero encontrar vocês na prática do Dharma. Estou gravando esse vídeo antes, eu não sei, talvez já tenha aberto as inscrições para o evento com o Dzongchen Sertian Rinpoche. Eu estou gravando na terça-feira. Eu vou postar isso aqui só na segunda que vem, né? Então são 6 dias aí para isso acontecer. Mas aí, se tiver acontecido, vai estar na área de descrição. Por enquanto tem uma ficha de interesse para quem quer vir para o Rio Grande do Sul aqui. E claro, acho que tem que lembrar isso, né? As pessoas sempre perguntam, mas eu sou iniciante. Se não tem pré-requisito, se eles não põem o impedimento, tu pode fazer. Tu vai achar estranho, tu não vai entender nada, bastante possível, né? Aí vai da tua disponibilidade, da tua urgência, do que tu acha, né? Não vai ser eu que vai dizer, não, faz. Sei lá, né? A pessoa vai lá e se assusta, foge, né? Ou vai dizer, não faz. Né? A pessoa, né, bloqueia a conexão da pessoa, que é a única talvez ela pudesse ter com aquele professor. Não pode fazer isso também. Então, a pessoa pensa por ela mesma, pelos critérios dela, e é uma boa conexão se a pessoa puder fazer. Mas... eu não comecei pro retiro introdutório, né? Eu sou uma pessoa que eu já pulei direto em qualquer coisa que aparecesse para fazer, assim. Então, tem gente que precisa de numa apresentação mais gradual. Não é nem que precisa, assim, porque acha que precisa, porque... Não, realmente, se a pessoa cai no meio de um negócio lá, de uma prática o dia inteiro, assim, a pessoa se assusta, a pessoa acha que essas pessoas são loucas, né? Fazendo isso o dia inteiro e tal, não entendem. Então, para algumas pessoas pode ser um obstáculo também, se a pessoa faz um retiro fora toma iniciações, né? Então, não é assim se atirar também, mas também não é assim, não vou porque, não sei, porque tem que esperar certos pré-requisitos. A pessoa vai pelo critério dela. Ninguém deve botar empecilho e ninguém deve magnetizar demais, atrair demais, assim, né? Então, sei lá, vamos nos ver na prática do Dharma. Espero encontrar vocês.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Corelaway Corriging Consumbalande Woman Juana Cherazima Tinja Sovesa Pecajabu Tinju Chi also Chi Jameja Benejarasawa Kunjatu Zeta Eba Mejunu to Pemoni Chogisa Sudatu Tinju Chimekuni Pemasambasa Sonran Cheseno Bai Garjuma Shukutu Peko Sete Shintis Intashin Jingmetu Shutu Panangu Chatukundu Pateno Buying and Kupamalola Sanelundu Leta to Tinju Pemejason Pemerizo Jepemetan Lajinko Sisuan Pemachi Dramariso Jindoni Pemelunji Rojoche Pananjumana Chimbol and Bayorina Badan the Bazin Bejabonan Kusajas in Inju Chidusu Sanjego Rimpoche quando condado o Bachimba Jabra consador da Bossa Soada, Sochi Lapto Sochi Nação Bachi Chuadan São Paulo, onde do Pagangelo, Mamamos Grubans de Home, Mamos Grubans de Home, Grubans de Home, Kelo Shossun Lochazan, Sasson Jababa, Joshunan Malamira do Sungelesho.